Olá a todos e a todas e sejam bem-vindos a mais um podcast de WRC. Estamos aqui após o Rally da Finlândia, nona prova do Campeonato do Mundo de Rallys, e parece que não, mas a temporada já começa a encaminhar-se para a fase final. Há quem esteja contente, há quem não esteja contente com isso, vai haver rallies durante muito mais tempo, mas a verdade é que temos 4 pilotos a lutar pelo título, isto está animado como nunca, e para falarmos disto e de muito mais, temos o Guilherme Nunes comigo, e à minha esquerda tenho o António, que está de regresso aqui ao podcast, que é a pessoa perfeita para falarmos sobre as novidades para 2026, que ele é o homem mais viajado aqui do podcast, portanto, já sabem, qualquer dúvida que tenham, rallies que queiram ir em 2026, perguntem, o António responde, se tiverem alguma dúvida. Portanto, bem-vindos aos dois e bem-vindos às pessoas que já nos estão aqui a acompanhar em direto. Temos aqui o João Afonso Oliveira a dizer-nos boa noite. O Tom diz boa noite a todos, vim só aqui picar o ponto e eu sabem, tudo bom. Obrigado, Tom. E só para dizer que o Tom fez aqui uma situação engraçada que ele já partilhou, mas eu partilho por ele também publicamente. Ele vai haver aí, em combinação do Portugal Rally Series com a Maia Sport no Norte Shopping, vai haver lá uma exibição, portanto, uma exposição dos carros e podem também fazer lá umas partidas no EA Sports WRC. E foi o Tom que fez o design do carro para ser igual ao carro do Manuel Martins no Rally Series. Portanto, parabéns, Tom. Seja a primeira de muitas e ficou brutal. Portanto, se quiserem aparecer no Norte Shopping aqui no Porto, já sabem, foi o Tom que desenhou o carro. O Ricardo Souza diz aqui 5 minutos de penalização por atraso no controle horário. Pá, pelo menos aqui ninguém arrancou à pressa, Ricardo. A culpa é do Guilherme, vou já tirar aqui o Guilherme para debaixo do autocarro, mas ninguém arrancou à pressa. Não há necessidade absolutamente nenhuma. O Luís Rodrigues diz-nos boa noite a todos. O Ricardo Souza diz, agora que o WRC voltou a aquecer a luta pelo título, o Guilherme voltou. Já que a Fórmula 1 só dá McLaren. Opá, já estão aqui provocações. Não sei se queres defender a tua honra, Guilherme. Não, ele está correto. Muito bem. Vamos então arrancar para a prova, mas antes vamos só fazer aqui uma pequena paragem para, como sempre, agradecer a todos os patronos e patronas que nos ajudam a pagar as contas todos os meses. Já sabem, se quiserem participar e contribuir para o crescimento da nossa comunidade, patreon.com/VFF1, a partir de €1 por mês podem apoiar, e mais do que isso, se quiserem deixar o like nesta transmissão ou dar rating nas plataformas áudio de podcast, isso também ajuda muito, e obrigado a todos por estarem desse lado. Portanto, vamos arrancar para o Rally. Esse Rally que foi histórico, digamos. Já não acontecia desde 1990 no Rally Portugal termos 5 carros da mesma marca nos 5 primeiros lugares da classificação, e foi isso precisamente o que aconteceu no Rally da segunda casa da Toyota Gazoo Racing. Portanto, o Rally foi ganho por Kalle Rovanperä, que é a 17ª vitória na carreira, a segunda vitória na temporada e, curiosamente, é apenas a primeira vitória na Finlândia, o seu rally caseiro. É o primeiro finlandês a vencer desde Isa Kalapi em 2017 o Rally da Finlândia. É a vitória número 101 da Toyota, está apenas a uma vitória de igualar a Citroën como marca mais vitoriosa de sempre no Mundial. Segundo lugar para Takamo Katsuta, pódio número 7, e curiosamente tem aqui o mesmo número de pódios que Adrian formou e também que Ove Anderson. Para quem não se lembra, é um diretor antigo da, originalmente, Toyota Team Europe, na Alemanha, que curiosamente tem as mesmas instalações que já foram usadas tanto para a Fórmula 1 como para o WEC. Também atingiu nesta prova a marca de 50 classificativas ganhas no WRC. Hoje fechou os lugares do pódio no seu pódio número 111, nem vou dizer isto ao contrário. Elfyn Evans foi quarto, Pagliari quinto, Neville sexto, o McCarlian sétimo, Martin Sess oitavo, Grégoire Mousser nono e Otto Tanaka. Curiosamente, o Otto Tanaka a terminar em décimo mantém-se a par do Elfyn Evans como os únicos a conseguir terminar todas as provas deste ano no top 10. Portanto, está aqui um dado curioso. Só 2 pilotos terminaram sempre no top 10 até agora. E, curiosamente, também a M-Sport consegue pela quarta vez este ano apenas terminar com 2 carros no top 10, pelo menos. E é a primeira vez em provas consecutivas. Também fica aqui mais um dado curioso. Em termos de luta pelo campeonato, temos Elfyn Evans com 176, Kalle Rovanperä 173, Tanak 163, com os mesmos pontos que Sebastião Ogier. Portanto, temos aqui uma luta a 4 pelo título. Isto está muito, muito renhido. No WRC2, a prova foi ganha por o Rob Korhonen. Segundo classificado foi o Jari-Matti Latvala, terceiro Robert Virves, quarto Emil Lindholm e quinto o Yuki Yamamoto. Portanto, todos eles pilotos relevantes que já várias vezes falamos. O Rob Korhonen foi a primeira vitória na classe. O Robert Virves continua na sua senda de ganhar pódios no WRC2, e o Lindholm, curiosamente, com este quarto lugar, é o seu melhor resultado no WRC2 desde o pódio na Estónia em 2023, na altura com a estreia do I-20 Rally 2. E este também foi o melhor resultado sempre do Yuki Yamamoto. Passando agora a palavra a vocês, começando pelo Guilherme.
Guilherme, qual é que é o teu destaque positivo desta prova? Bem, boa noite a todos. O meu destaque positivo não é uma pessoa só. Na verdade, é uma ideia mais generalizada, porque o meu destaque vem para as respostas positivas de todos os pilotos que nós. Criticar se calhar é demasiado puxado, mas mandámos bocas no último episódio. Sério, curiosamente todos eles da Toyota. Sami Paiari, nós comparámos a péssima prestação dele no Rally da Estónia à vitória do Oliver Solberg, e ele neste rally fez o que lhe competia, ou seja, pontuar e ter um bom resultado para a Toyota, e no processo ganhou 3 classificativas. Takamoto Katsuta, que tem tido, vou dizer, um ano, nem é só o último rally, é um ano mais para o desastrado, aqui fez o que toda a gente quer que ele faça, que é demonstrar realmente, provar realmente que ele tem velocidade para estar na Toyota e no Campeonato do Mundo de Rallys, acabando num segundo lugar, num belíssimo pódio. Depois, Elfyn Evans parecia que andava a decrescer em termos de desempenhos nos rallies. Aqui conseguiu recuperar a liderança do campeonato e teve um desempenho, não vou dizer que foi um desempenho excepcional, mas ele se for ganhar este campeonato vai ter de ser pela consistência, e aquele foi isso, foi consistente. E mais, e acho que acaba por ser para mim o MVP, vou já dizê-lo, o Rovanperä, depois do rally fraco na Estónia, que era aquele rally em que ele teoricamente iria se sentir mais confortável. Era o rally em que ele provavelmente iria usar como catapulta para poder lutar pelo campeonato. Não aconteceu. Vem ao rally de casa com toda a pressão que isso implica, e tem um rally exemplar. Limpou o rally. Por isso, todos estes 4 pilotos são todos eles o destaque positivo no fim de semana. Acho que é impossível estar em desacordo contigo. Acho que toda a Toyota esteve brilhante este fim de semana. Uns melhores que outros. Eu acho que o único exato que não se destacou tanto foi o Ogier, e pelo que eu percebi foi uma questão de afinações, para aquilo que ele foi falando. Mas A dizer, não se destacou, mas acabou no pódio. exato, mas isso é uma coisa que é habitual ele fazer, ou seja, os campeões são assim. No seu pior dia, vão buscar um brilharete na mesma. Exato, e para ser quase a cereja no topo do bolo deste desempenho de todos os pilotos da Toyota, acrescenta-se ao facto de ter sido o top 5 todo da Toyota, e de repente o campeonato do mundo fica a ser disputado por 4 pilotos, sendo que 3 deles são da Toyota. Aliás, o top 3 do campeonato do mundo neste momento é da Toyota. Exato, portanto, eles, quer dizer, não é o top 3. O Tanak supostamente está igualado em pontos, mas está à frente do Ogier. Não sei porquê, mas era assim que aparecia. Acho que no site do WRC não está, mas Então, peraí, provavelmente tens vamos razão. confirmar, porque eu vi no EWRC lá aparecia ao contrário. Olha, peraí, vamos só confirmar. Eu confio mais no WRC. Championship Standings. É pelo número de Tens vitórias. razão. O Ogier É está à pelo frente. número de Ok, vitórias. Hoje ok. tem Então, 3. então fui eu que vi mal. Ok. Acaba por ser melhor para o Tanaka Pela até na primeira próxima vez prova. neste podcast, eu tenho razão. Não é a primeira vez. Também não sejas assim. Mas para concluir a questão da Toyota, acho que foi uma performance brilhante de toda a gente. Portanto, os parabéns à Toyota, e acho que têm todos os motivos para celebrar, porque quando os outros falham ou têm problemas é saber aproveitar. E foi o que eles fizeram. António, queres acrescentar alguma coisa? Acrescentar, não sei. Acho que não há como discordar do brilharete que foi da parte
da Toyota em geral, do que foi da performance do Rovanperä. Acho que o próprio também disse muito bem a seguir ao Rally que ainda não está naquele ponto rebuçado com o carro, com os pneus, com tudo. Até teve algumas entrevistas bastante curiosas sobre essa parte, mas pronto, conseguiu fazer aquilo que se calhar é um bocadinho semelhante ao que o Tanak fez em 2022, que foi não está confortável, mas fez à estrada e conseguiu o resultado que ele tanto esperava e que a equipa precisava também. E pronto, teve sorte que o Solberg não entrou no Rally 1, não é? Senão teria sido uma luta muito interessante também. Que o Vasco agora seguramente será o fã número 1 do Solberg, certamente que irá concordar comigo. Claramente. Até tenho um póster dele aqui atrás e nem quem vê. Portanto, não vou de todo discordar disso. Agora, também gostaria de destacar o que foi o andamento puro do Hyundai, que neste Rally da Finlândia sempre estavam um bocadinho pendentes de ou uma boa posição de estrada de um piloto como o Brin, quando estava a tempo parcial, ou o Lapi, ou então, quando foi aquelas super exibições do Tanak, mas o carro nunca esteve confortável na Finlândia, e agora vemos que um piloto como o Neville, que nunca esteve na Finlândia confortável, deu-se muito bem, sem nenhumas atenuantes. O Formol, que também se calhar não íamos considerar a partir de um especialista na Finlândia, a conseguir um bom resultado, e pronto, tiveram um azar total com os furos, com delaminações, com penalizações, azar ou não, mas pronto. Vamos dizer aqui na performance pura, o carro esteve lá e isso é um bom indicador. Talvez já seja um bocadinho tarde demais para a luta pelo campeonato, mas é sempre bom saber que temos um carro competitivo contra os Toyota, que têm estado tanto à frente. Se é o suficiente ou não, não sabemos, mas foi um bom indicador. Outro destaque foi a história que tivemos durante o fim de semana com o WRC2. Acho que foi super interessante, não só as subidas e descidas de vários pilotos, como falámos agora do Lindon, do Virves, do Yuki Yamamoto, que pronto, conseguiu terminar o rally e mostrar que há ali algum andamento, mas especialmente aquelas lutas finais entre o Latvala e o Korhonen, que pronto, parecia que o Latvala já não tinha hipóteses, mas depois o andamento conseguiu pô-lo mais próximo. Depois parecia que afinal o Latvala já era favas contadas para o domingo em Onimpoia, e não conseguiu. Acho que foi uma história bastante relevante e acho que também foi engraçado o que ele disse no final, que foi, ainda bem que não ganhei, porque assim quer dizer que para o ano posso voltar para tentar outra vez. Por isso é sempre curioso e é sempre bom ver que o andamento e o gosto a paixão pelo desporto ainda está lá, da parte do Latvala. E pronto, toda essa questão do WC2 também para mim é um destaque. Muito bem. Vou só voltar atrás à Hyundai e dizer que realmente foi gratificante ver o Thierry Neuville a fazer qualquer coisa de jeito, e não é um caso isolado, porque já na Estónia eles estiveram todos bem, portanto significa que este carro, pelo menos nesta parte, é um salto em frente. Vamos a ver mais para a frente, mas efetivamente a Toyota não. A Hyundai vinha numa série crescente, em que acho que já ia ser o terceiro rally consecutivo em que eles estavam-se a pôr a jeito para marcar mais pontos que a Toyota. Ia ser o terceiro rally seguido. Tiveram, vamos dizer, o azar. Não sabemos se foi algum problema da afinação do carro, se foi alguma coisa que a Hyundai não comunicou, porque alegadamente a Toyota terá comunicado algumas coisas aos pilotos em relação a pedras que a Hyundai não comunicou publicamente, pedras na estrada, e pode ter havido aqui alguma falha, ou então foi só azar. Mas eles, efetivamente, eu estava aqui só a confirmar rapidamente que a Hyundai, onde é que está? Está aqui. Estavam a pôr-se a jeito de ser a terceira prova consecutiva a marcar mais pontos que a Toyota. E era giro para criar aqui algum suspense até ao final do campeonato, mas acho que podemos dizer aqui, com toda a certeza, que o campeonato de construtores acabou agora. Acho que está entregue à Toyota. Acho que era preciso fazerem uma tragédia grega, tipo uma coisa muito má para perderem o título neste momento. Não sei se concordam, se podemos afirmar que o título agora sim, acho que oficialmente está entregue. Deixa-me só ver aqui, quantos pontos são de diferença? São quase 80 pontos. Portanto, está entregue. Está entregue. Está a ser uma época dominante pela Toyota, está entregue. Para terminar os destaques positivos, eu vou destacar especialmente a Power Stage. Eu gosto muito do FAF,
Gosto muito daquela do Colo Turini, gosto muito de tantas classificativas deste Mundial de Rallys, mas eu acho que nenhuma bate ao Apoia. Aquele final de rally para mim foi, e atenção, foi um rally que já estava decidido. Os Toyotas entre eles havia ali possibilidade de troca de posição, mas era daquelas coisas que num rally tão rápido como estes e com não é tão técnico, era muito difícil desbater estas diferenças. Mas havia ali algumas lutas entre eles. E a tensão no ar, especialmente a partir do momento em que o Neville arranca e termina, sentia-se parecia que havia uma tensão no ar com os 5 Toyotas que vinham a seguir. Tínhamos um Paiari, como já foi o Guilherme há bocado a dizer, que tem que se provar porque o Sauber ganhou no carro na prova anterior. Tens um Elfyn Evans que, se cometesse um erro, podia-se na luta pelo título. Depois vem o Ogier, que também não se podia atrasar na luta pelo título. O mesmo o Katsuta queria se provar e ter mais um pódio. E depois tinhas o Rovanperä que nunca tinha ganho em casa e está a lutar pelo título. Ver estes 5, 1-1, incluindo o Neville, 6, 1-1 a passar e a sempre melhorar mais um centésimo, mais um décimo, mais não sei o quê, sempre a ir buscar qualquer coisa, foi espetacular. E se eu já achei que o Ogier foi no limite, depois o Katsuta bem, ainda bem mais depressa, tu vês eles a trajetórias largas, carros a saltar todos tortos, aquilo foi do melhor que eu me lembro de ver e foi. Já não me lembrava de vibrar tanto com uma Power Stage num rally decidido, já não me lembrava de vibrar tanto com uma Power Stage como vibrei ali na Finlândia. Acho que também terem terminado a Apoia no sítio onde terminaram logo a seguir ao ganho também foi bem jogado, porque tens logo ali muito povo para juntar nas celebrações do pódio, tens tudo e mais alguma coisa. Acho que esta Power Stage foi espetacular. Portanto, gosto muito de muitas classificativas deste Mundial de Rally, são todas icónicas, mas a Apoia é capaz de ser a minha favorita pelo espetáculo que dá. Portanto, aproveito e digo, e de ver ao YouTube do WRC que está lá o onboard do Kalle Rovanperä na Power Stage. Aproveitam e deliciem-se um bocado com a condução do jovem Kalle, que eu ainda lhe posso chamar jovem porque ele é muito mais novo que eu. Não sei se querem acrescentar alguma coisa ao da parte da Power Stage. Não, muito bem. Acrescentar não sei, mas acho que foi bastante curioso termos só estas duas classificativas. Numa altura em que se fala tanto dos calendários e dos horários e do formato, etc., acho bastante interessante termos isto da forma que foi, a mesma classificativa repetida 2 vezes. Acho que foi um horário bastante simpático para os adeptos e acho que em questão de formato, ser a mesma classificativa 2 vezes e uma classificativa tão icónica, também deu aos pilotos 2 coisas. Uma, eu gosto sempre de termos um final decidido num rally, um final fixo num rally, como por exemplo em Portugal temos sempre FAF, e nós dizemos muitas vezes, os pilotos já conhecem FAF, olhos fechados e não sei o que e tal. Se calhar podemos variar. Se calhar podemos variar em tudo e deixar ficar na mesma essas partes, porque assim, a Power Stage é um ataque final, é dar tudo por tudo, e aí é que vemos os pilotos a irem a 100%, porque eles conhecem aquilo de olhos fechados, efetivamente, e conseguem levar o carro ao limite. E isso, para mim, é o que uma Power Stage deve ser, é os riscos máximos, e nesse sentido tivemos isso de sobra. Não só como tivemos sempre em Portugal, mas também como temos agora na classificativa. E depois, pronto, a questão do formato para os pilotos também foi muito interessante de ter esta classificativa 2 vezes, foi um ataque total. E também numa altura em que se fala, como eu estava a dizer, dos calendários, etc., que podíamos ter um rally mais fixo e depois ter um sprint pelos pontos extra. No fundo foi o que isto foi, disfarçado de um domingão. Isto foi um sprint final. As mesmas classificativas, que eles estavam fartinhos de saber, que de certeza que eles desde sábado, que também era a classificativa, só viam o Onipoi à frente, deviam ter aquilo super decorado, e foi um sprint. Por pontos máximos, efetivamente, fica debatível se foram pontos a mais para os quilómetros que foi, etc. Mas em questão de formato, estão a experimentar algo que já foi sugerido bastantes vezes pelos pilotos, por fãs, etc. E eu acho que teve o seu quanto mérito de sucesso. Ok, eu não vou comentar muito mais porque era o meu destaque negativo, mas a gente já fala disso mais à frente então. Porque eu tenho uma visão ligeiramente oposta, mas a gente já fala. Vamos só ver aqui os pontos positivos que o pessoal deu nos comentários. O Ricardo Souza diz-nos que para ele o ponto positivo é o Toyota, o Latvala e os 10 minutos e aos 10 minutos de podcast o Salviano ainda não veio falar do Biazião. Ainda não veio. A palavra certa é ainda não veio. Ele daqui a nada aparece.
O João Afonso Oliveira pergunta: o que se passou com os pneus? Não se falou das escolhas, nem houve 30 entrevistas aos representantes. É assim, tendo em conta as entrevistas que houve, já não sei se foi na Estónia, se foi na Grécia, acho que mais vale não haver. Acho que mais vale não haver. Houve umas que foi um bocado mau. Portanto, em relação às escolhas, não dei por ela, confesso-vos. Não dei por ela. E o João também diz-nos que para ele o positivo, que é o Ogier que vai ao título, à luta pelo título, e que o Rovanperä lidou com a pressão com o pé a fundo. É verdade. Tanto uma como outra são verdade e são tudo pontos positivos que podemos acrescentar aqui ao campeonato. Portanto, um bocado também já o que falamos. Então, vamos aos destaques negativos. E voltando ao que o António estava a dizer, eu vou começar eu pelo meu destaque negativo, que é precisamente o que o António estava a terminar de dizer. Eu acho que foram demasiados pontos para apenas 40 quilómetros de classificativas. Eu percebo a ideia, opá, eu sou um bocado mais purista nestas coisas e não gosto tanto de eventos sprint, eventos shows, tipo com o Mundial de Rallys, mas se tivermos que experimentar para a coisa sobreviver e tiver que ser assim, não tenho nada contra, mas não sou uma pessoa que particularmente vá atrás desse tipo de coisas, mas a mim o que me irrita mais, e foi aquilo que eu já falei no Rally da Estónia, é não haver uma definição do que é o domingo em termos de pontos. Tu não tens quilómetros mínimos, não tens quilómetros máximos, não tens número de classificativas mínimo para definir um domingão. E acho que definir o domingão e dar 10 pontos por duas passagens na mesma classificativa, acho que tira um bocado de credibilidade à coisa, porque estás a dar 10 pontos por uma classificativa toda a gente já conhece ainda por cima. Pá, acho que devia ter pelo menos havido mais uma pelo meio. Nem que fosse só uma passagem por outra, acho que devia ter havido mais uma classificativa pelo meio para acrescentar quilómetros e, acima de tudo, para 2026, se for para manter o Domingão, acho que tem que se regulamentar mais a coisa, na minha opinião. António, agora dou-te a oportunidade de dizeres o contrário. Eu só posso, no que toca a dizer o contrário, só posso recordar as palavras de uma pessoa que entende bastante de rallies, quero eu crer, que há cerca de 5 minutos disse as seguintes palavras: eu não me lembro de vibrar tanto com o Power Stage até com o rally já decidido. Mas tu não estás a bater no ponto certo. Isto Não aqui estás a há bater no 5 ponto certo. minutos. É assim, eu Não é isso que eu entendo, estou a eu entendo a questão do purismo e dos pontos, etc. Mas efetivamente temos que pensar no ponto em que estávamos há cerca de 2 anos, que era os domingos eram muito aborrecidos. Uhum. Eu entendo que pode haver aqui um ponto intermédio, mas a verdade foi o que levou um rally já decidido a ser tão disputado assim, foi que efetivamente eram 5 pontos por cada classificativa. Ou, num caso extremo, mais 10 pontos por uma boa performance das duas classificativas. Que foi, pronto, o Rovanperä não ganhou as duas classificativas, mas no ponto global do Super Sunday foi mais rápido. Eu acho que isso deu-nos um espetáculo que vale o bilhete. Se o bilhete são esses 10 pontos, lá está, cabe a cada um saber. Eu, efetivamente, não tenho problema com isso. Acho que, se calhar, aqui também estamos a ver o extremo. Acho que não deve acontecer, aliás, não pode acontecer um rally que tenha menos classificativas do que isto. Acho também difícil alguém tentar puxar um feito destes com uma classificativa de 5 km, um super especial ou algo assim. Acho muito difícil isso acontecer. Era só para o Lavadinho chegar à frente daquilo e meter um Mundial de Rally Series e meter já uma arena lá no meio. Acho que porque assim, temos também que pensar que estamos a falar de Olimpoia e que este calendário, que este itinerário foi aprovado por no mínimo 3 partes, não é? O organizador, a FIA e o promotor. Isto já tinha sido falado, tanto quanto eu sei, há algum tempo, e eu creio que foi nestes termos que foi colocado. Poderia Pode haver ter sido uma experiência. alguma claridade sobre estes termos, efetivamente, o que é o mínimo, o que é o necessário para isto acontecer. Mas assim, mesmo quando há todas umas listas de regras, etc., do que é a segurança, o que é as distâncias, o que é as condições mínimas, a FIA lembra-se de criar aí um valor histórico, tipo o circuito de Mónaco, que não tem a segurança, etc., não sei o quê, mas por valor histórico está no calendário. Sim. Por isso, vai sempre haver atenuantes. Eu, olhando pelo que vimos,
não tenho problemas em atribuir estes 10 pontos por quem foi mais rápido às vezes para o Olimpoia, até porque vai ter aqui um bocadinho de um desvio, mas eu não sei se já falei nisto uma vez que tenha vindo ao podcast. Tive a hipótese muito aleatória de ir ver um rally, o Rally Boborca, qualquer coisa assim, que termina em Varsóvia, em que é um rally de um dia ou dois, e é menos importante ganhar o rally do que ganhar a última super especial. A última super especial é no centro de Varsóvia, em inverno, aquilo é meio neve, é tudo em paralelos e tudo, pá, super, super desafiante. E é mais importante para os pilotos polacos ganhar aquela super especial do que ganhar o rally. E eu acredito que haja mais pilotos com vontade de ser o mais rápido em Olimpoia e arriscar tudo do que se calhar às vezes ganhar um rally. Não estou a dizer que é o caso aqui, etc. Há um campeonato. Agora, se há classificativas para fazer isso, seria aqui. Eu acho que, por exemplo, se houvesse a classificativa de Turini a fazer 2 vezes no Mónaco num domingo, eu não teria problema. E depois temos outra coisa, que é em questão de público. Novamente, vamos puxar aqui a Portugal. Se nós tivéssemos um domingo 2 vezes em Faf, eu diria que para 90% das pessoas... Só ia sair lá às 4 da tarde. Para 90% das pessoas que seguem o rally, estaria ok. Porque assim, se vamos a pensar, as outras classificativas que estão no domingo, quem lá vai, das duas uma, ou porque está a fugir a FAF, determinadamente, ou porque é dali de perto e não quer ir a FAF. Porque se fores um fado de rallies que tem que fazer uma deslocação de qualquer das maneiras, principalmente os estrangeiros, pá, domingo vão para a FAF. E aqui também acabas por fazer um espetáculo. Eu acho que hoje em dia também temos de pensar muito nisso, porque se formos só purismo, vamos acabar por ter por afastar cada vez mais a base de fãs que temos. Ou seja, no global, não dou uma nota negativa a este domingão. Por terminar assim. Eu só dou por causa da questão dos quilómetros, que era o que eu estava a dizer. E enquanto estavas a falar, eu até fui mais para a frente ver. E no Chile, por exemplo, o domingão são 4 classificativas e no total tens 80 quilómetros. Mas depois vais ao Chile, são 4 classificativas e já só tens 54. Finlândia com 2 tinha 40 e qualquer coisa quilómetros, 42 ou 43. Portanto, se é para manter o domingão, que é o meu ponto original, se é para manter o domingão, porque se me disseres assim, não, vamos só tirar o domingão, vamos pôr só o Power Stage, e se fazes 2 classificativas, as duas só, está tudo bem. Ou crias um evento extra, tudo bem. Mas vamos ser honestos, tem que estar mais bem definido, que é aquilo que eu me queixo desde sempre, que é que uns fazem 100 km, outros fazem apenas 20, pá, é estranho. A minha crítica é precisamente essa. Guilherme, estás aí muito calado, queres acrescentar alguma coisa? Eu normalmente nesta situação eu concordo contigo em que acho que já que vão dar pontos deviam tentar arranjar uma maneira de fazer standard. Eu acho que é um bocado impossível ou seria demasiado complexo fazer um bocado de pontos por quilómetro. Uhum. Mas compreendo a ideia de tentarmos arranjar uma maneira que os domingos, pontos ao domingo possam valer o mesmo que em todos os rallies. No entanto, por ser o Rally da Finlândia e por ser a classificativa que eles fizeram, eu concordo mais acabo por concordar, para este em particular, concordar com o António. Acho que se eles têm uma classificativa com este peso, com este nome, com esta qualidade, faz todo o sentido eles focarem-se, como vocês disseram, neste sprint louco. Sim. Ao domingo. Quem dera a Fórmula 1 que o sprint fosse tão entusiasmante no Campeonato Mundo de Fórmula 1 como foi neste Rally da Finlândia. Por isso, sim, eu normalmente concordo contigo, mas neste caso da Finlândia estou 100% do lado do António. Muito bem, pronto. São opiniões. Vamos dizer assim. São opiniões, mas eu fui citar uma pessoa muito versada no tema, sim? Sim, foda-se. Massagem mais meu ego. Tintas também. Guilherme, passo-te agora a palavra. E o teu destaque negativo, qual é? Antes de depois irmos ao António. O meu destaque negativo até tenho um bocado de pena de ser o meu destaque negativo, mas é o 8 Tanak, porque não por eu achar que ele teve um mau desempenho ou que não teve velocidade suficiente para ter um resultado melhor,
Para este rally até achei que foi bastante complicado ter um destaque negativo, para ser sincero. Mas no caso dele é porque cometeu um erro, despistou-se, que por sua vez levou a que ele tivesse problemas de sobreaquecimento no motor. Depois arranjou uma penalização, conseguiu ter uma penalização de 5 minutos por ter, acho que teve um problema no scrutineering. E depois, apesar de, pelo visto, não foi culpa dele, foi uma delaminação do pneu, teve outro despiste no domingo. Por essa razão, acabou o rally com 1 ponto e perdeu a liderança do campeonato após ter conseguido ter esse primeiro lugar no Mundial no último rally. Como disse, não foi um desastre em termos de desempenho, mas tendo em consideração a posição e a luta pelo campeonato, isto não podia ter corrido pior. Muito bem. Achas que vai ser possível ele, no final do campeonato, olhar para trás e pensar especialmente nessa penalização? Porque de todas as coisas que lhe aconteceram este fim de semana, eu acho que era a mais evitável. Sim, nós estávamos a olhar para a classificativa final e acho que foi o António disse que acha que isto pode ter custado 10 pontos. Eu concordo. Foi totalmente desnecessário. Pelos vistos, ele queria avançar porque o motor estava a sobreaquecer, ou precisava de ter ar, precisava que ar passasse no radiador para controlar a temperatura do motor. Mas sim, eu acho que não vai acontecer, mas se ele acabar com só 10 pontos de distância do eventual campeão do mundo, sim, acho que ele vai ficar chateado com esta penalização, que, como tu disseste, foi totalmente desnecessário. É, porque bem, acima de tudo, bem na sequência de um erro que ele comete, pá, acontece a todos. Eu só tenho pena de uma coisa, porque ele no início do rally estava super sorridente, a fazer piadas, e já não me lembrava de ver assim um Tana que parecia tão feliz, e de repente, pronto, tivemos esta situação e acho que já vamos voltar a comer sopa de trombas durante pá, aí o resto do campeonato. Sim, principalmente se ele não voltar a ter um bom resultado como teve na Estónia. Exato. António, o que te parece dizer negativamente o rally? Assim, temos falado tão positivo do rally e tudo, e até estava a ser bastante positivo no que tocou ao domingo. Agora acho que no geral foi um rally muito aborrecido, fruto um pouco do que os organizadores poderiam ter alterado e não alteraram. Acho que os loops e as classificativas já estão a ser muito, muito idênticas de ano para ano. Acho que os pilotos já conhecem as classificativas de olhos fechados e isso já nos leva um bocadinho para um rally de distâncias curtas. O próprio perfil das estradas já nos leva para distâncias mais curtas, fruto das velocidades médias. Ao que não ajudou o que vários pilotos estavam a indicar, já desde os reconhecimentos, que é que parece que todos os anos os pilotos cortam mais as curvas e eles, ao repararem a estrada, alargam mais as curvas para compensar esses cortes que foram feitos. Ou seja, estamos a ver cada vez mais traçados em que é a fundo 100% e que não há ali a diferença do piloto, tudo. Então, se estamos a falar de um piloto que já esteja confortável neste tipo de estradas e tudo, que nós devemos ter 5, 6 pilotos super confortáveis e depois mais 2 ou 3 que estão confortáveis e depois aqueles que ainda estão a aprender, estamos a falar de distâncias muito curtas, em que, pronto, lá está, ou a posição na estrada, ou um setup que está melhor e outro piloto mais confortável, estamos a ver cada vez mais distâncias a alargar em vez de trocas de posições constantes, que é o que procuramos. Se formos comparar, por exemplo, aliou-se ao facto de um rally seco, completamente seco, não houve ali nada que pudesse fazer uma diferença, não houve uma escolha de pneus, um despiste ou outro, ou alguma coisa assim que levasse a perdas de tempo, que criasse uma história um bocadinho mais excitante. Daí vai um bocadinho o meu negativo para
para as reparações de estradas dos organizadores e o facto de estarmos a ver cada vez mais um rally que é o mesmo. O que também sei, historicamente, chateia bastante os finlandeses, que eles gostam bastante de ver bastantes alterações, juntar troços que estão muito próximos, fazer de dois, fazer um, inverter, etc. Por isso, espero que para o ano tenha um bocadinho mais de variedade. Ok, aceita-se, percebe-se, mas pegando naquilo que tu disseste, estarem a largar as estradas, por isso é que neste momento a transmissão, se vocês forem ver o título, eu meti Rally riscado e meti Grande Prémio da Finlândia. Porque é precisamente isso, porque se vocês forem ver, eu há bocado esqueci de mencionar isso, este foi o rally mais rápido sempre na história do Mundial de Rallys. Com velocidade média mais alta, eu até já vos vou dizer o valor em concreto, mas o Rovanperä ganha o rally com uma velocidade média de 129,9 km por hora. De velocidade média. Velocidade, vamos repetir outra vez. Média. Toyota 129,9 Yaris. num Toyota Yaris, exatamente. Todo quitado, meu. Toyota Yaris. Eu posso estar E, errado, mas creio que a velocidade média do Katsuta também já seria suficiente para bater o recorde. aliás, o Neville já era suficiente para bater o recorde. Eu lembro-me de ter visto esta estatística no domingo, que houve alguém que não, acho que penso que foi no Discord, que disse que se o Neville ganhasse o rally, que já era o rally mais rápido de sempre. Portanto, fica aqui esta dica. Temos aqui muitas classificativas muito rápidas. A Oni apoia, depois tiveste ali aquela que era, acho que é Vastila, que se diz que também teve 140. Tens aqui a Mihimpa, acho que é assim que se diz, que tem 136. Pá, eu acho que a FIA vai meter aqui o dedo nisto porque há uns anos atrás havia uma regra não escrita em que as classificativas não podiam ter médias acima de, acho que era 125 ou 130. Portanto, eu acho que para o ano algumas destas classificativas vão sofrer alterações. Porque se vocês até forem ver Oni apoia, eles metem chicanos lá no meio. Metem chicanos e acho que até tinha chicanos virtuais. Portanto, agora pensem, se aquilo fosse sempre a fundo e eles não tivessem essas chicanas, ainda víamos médias mais altas. Portanto, acho que a FIA para o ano vai meter o dedo nisto e vamos ver aqui alterações. Para terminar os nossos sacos negativos, já que ninguém falou, eu só queria dizer que o Solberg bateu. Pronto, e com isto avançamos. Portanto, já passou de herói a besta outra vez. Muda. Tens de E mudar, agora tens vamos. de mudar aí a tua frase. Vai ter que meter afinal, Oliver, não desculpo, eu sei o que digo. Eu sei o que digo. Deixa-me só passar aqui nos comentários que o Afonso Ribeiro diz que para ele foi positivo o McCarlin. O Afonso comentou quando já tínhamos acabado, mas eu destaco na mesma. Obrigado pelo comentário, Afonso, que diz que para ele o Josh McCarlin foi um destaque positivo, porque ele efetivamente foi o melhor piloto da M-Sport. Se eu não me estou enganado, exatamente, em sétimo. Ficou quase um minuto à frente do Martin Sesks e do Gregoire Munster. E mais do que o Sesks, eu acho que começámos a ver que se calhar o McCarlin já começa a ser um piloto mais, e até vos faço essa pergunta, começa a parecer ser um piloto um bocadinho mais completo e em um nível superior que o Munster neste momento. Não sei se concordam comigo. Se puder começar, eu diria que provavelmente dos três será o piloto mais completo. Acho que o Sesks, neste tipo de traçados mais rápidos e assim, vai estar mais confortável que os outros. Agora, já desde a altura em que o McCarlin entrou para a equipa principal, neste caso para a M-Sport, para os Rally 1, eu já tinha essa impressão que a nível, vamos dizer, de talento e de capacidade, estava um passo acima do Munster. Claro que no início sentiu muito uma diferença a colmatar, porque o Munster já levava bastantes eventos e já vimos também que o Munster, quando repete Rally, já tem um salto competitivo bastante grande. E eu ouvi, já não lembro quem foi, a dar uma comparação, não em relação ao McCarlin, mas sobre outro piloto, que fazia lembrar um bocadinho a progressão que teve o Craig Breen quando entrou nos carros principais. Ser um bocadinho estável, começar ali, depois de estar confortável com o carro, a tentar subir e bater os colegas de equipa, e depois a seguir ter o potencial para repetir eventos, melhorar. Eu acho que é um piloto que o talento está lá, não vou dizer que é um Rovanperä, um Solberg, um Ogier, etc. Mas é um piloto que tem capacidade para chegar lá, discutir uns pódios aqui e ali, e que no futuro, opa, com um carro competitivo ou mais competitivo, com a experiência, com uma boa posição de estrada, pode acontecer. Já vimos a ter muitos bons tempos no shakedown, em que temos várias passagens, já ouvimos a ter bons tempos numa classificativa aqui e ali, por isso não me admirava se
se no próximo ano tivesse aí a bater em pódios, etc. Até porque creio que deve continuar com o M-Sport, creio. Sim, a cena do McCarlian que lhe falta às vezes é concretizar. É aquela fase de até estão a ter um rally em que está ali à frente do Munster, está ali se calhar a roçar no pior Hyundai ou no pior Toyota, mas depois ou se despista, ou o carro tem um problema, ou ele comete um erro, ou qualquer coisa. Parece que falta ali concretizar. Guilherme, para avançarmos. Sim, eu também concordo. Eu concordo com o que vocês disseram. Acho que ele tem mais talento que o Munster, e uma coisa que eu tenho visto dele e que não vi no primeiro ano do Munster é a progressão, de ele se sentir visivelmente mais confortável. Acho que isso é o que acaba por chamar mais a atenção neste primeiro ano dele. Olha que eu estava, só para terminar, desculpem, eu perdi-me aqui, que eu entrei que eu tenho o EWRC Premium e estava aqui distraído. É que este chassi que ele tem é um chassi que está amaldiçoado. É que este chassi é o chassi que o Fórmula faz aquela temporada 2022 e destruía um carro todas as semanas. Pois é o carro que o Lubé usa em 2023, portanto também não teve muito melhor tratamento, e foi o carro do Munster o ano passado. Portanto, é um chassi que está um bocado amaldiçoado. Sim, Então ele fica aqui tem uma mais valor. Ainda tem mais Estás a ver? valor a situação, que aquilo está tão empenado que até há de haver... já ficou direito. O que não te mata torna-te mais forte. Exatamente, exatamente. Portanto, fica aqui esta curiosidade que eu perdi-me aqui no meio e acabei por ver isto que foi giro. Se houverem Muito bem, bate-chatas, vai confirmar o que eu digo. o Nelinho, o chapeiro, confirma, não é? Vamos aqui aos comentários rápidos para terminar. O Ricardo Sousa diz que o Domingão deveria ter pelo menos 25% dos quilómetros do Rally. Vale muitos pontos para serem apenas 44 km, sendo que 22 deles valiam ainda muitos mais. Pá, vai um bocado de acordo com aquilo que eu disse, mas o Ricardo acrescentou aqui os números, portanto parece um comentário mais sério e informado. Portanto, obrigado, Ricardo, pelo comentário. E o Afonso diz-nos que voltamos ao normal. Comentário foi feito quando eu estava a comentar que o Solberg bateu. Portanto, ele disse que agora voltamos ao normal. Vamos ver, porque isto no Paraguai vai ser giro, porque no WRC2 a lista está muito boa. Mas já vamos falar disso. O Afonso Ribeiro diz-nos que uma Carolina já só está a um ponto do Munster no Mundial. Está? Espera aí, vamos confirmar. Puxa. Mas eles os dois juntos, digo-vos uma coisa, também têm tantos pontos que é uma coisa que até assusta. Ora, aí está, o Munster tem 21. Tá. Se tu somares o Munster e o McCarlian, não chegas ao Paeri, que é o piloto que está a seguir. E o Paeri continua atrás do Solberg. Muito engraçado. Muito bem, vamos então eleger o nosso MVP antes de passarmos à ronda de notícias. Portanto, eu penso que esta vai ser um bocado como a outra, na ronda anterior. Guilherme, quem é o teu MVP? O meu MVP é o Rowan Pera. Eu já tinha dito, não posso mudar. Pronto. António? Rowan Pera. Muito bem, também está democraticamente eleito. Rowan Pera leva o caneco desta vez. Portanto, mais importante que a vitória em casa, leva o MVP aqui do podcast Rallys. E têm sido raros. Têm sido raros para ele. Por acaso este ano tem sido. Este deve ser o quê? Só deve ter levado nas Canárias. Para aí. Eu tenho que ir ouvir os podcasts todos e tenho que fazer a contagem antes do final do ano, para não me esquecer. Ora bem, vamos avançar então. O que é que temos aqui para falar a seguir? Temos a falar porque foi anunciado o calendário 2026. Tony, aqui é que tu vais dar aqui o teu input no calendário, porque, homem viajado como és tu que nos vais aqui dar uma ajuda. O que quem sofre na pele acha realmente sobre isto? Portanto, o calendário 2026, e passo a dizer para quem ainda não conseguiu ver, vamos ter que começar com Monte Carlo em janeiro, Suécia em fevereiro, Quénia em março. Depois vem a primeira alteração. Croácia volta ao calendário para abril. E depois temos a Ronda das Canárias, logo a seguir, ainda em abril. Estamos aqui 2 rondas de asfalto logo seguidas. E depois temos Portugal. Estes rallies são quase todos em cadência de 15 dias, ou seja, Croácia no início de abril, Canárias no final de abril, Portugal no início de maio, e depois no final de maio temos uma nova alteração. O Rally do Japão sai do final do campeonato e vem para aqui. Portanto, temos aqui 3 provas de asfalto e uma de terra pelo meio, que não faz muito sentido, mas já lá vamos. A Grécia depois no final de junho, a Estónia e a Finlândia mantêm os mesmos slots mais ou menos na mesma altura do ano. O Paraguai mantém-se no calendário no final de agosto, o Chile no início de setembro, e depois temos aqui uma surpresa, porque no início de outubro temos o Rally de Itália. Mas reparem que não diz de Rally Itália-Sardenha. Portanto,
fica aqui no ar, porque aquilo que falámos da outra vez que pode ser o Rally de Roma. Já havia rumores de notícias italianas que o Rally pode transitar para Itália continental e não na Sardenha. Se E para terminar formos, se formos ao Instagram oficial da FIA, o Rally de Itália está listado como o Rally de Terra. Pois. Mas em Itália já diziam que era em Roma. Mas eu não sei se Roma. Coliseu. E quanto a FIA está por dentro dos assuntos de rallies ou simplesmente copiou o que estava do ano anterior, eu não sei. Mas efetivamente na página oficial do Instagram da FIA está Rally Itália Gravel. Mas Vamos a ver. só estou a tirar para a fogueira. Não, isso é verdade. Isso é um detalhe importante e é verídico. Mas só para terminar o calendário com o rally menos interessante, temos o rally da Arábia Saudita no início de novembro, a fechar o calendário mais uma vez. Posso começar pelo calendário, por aquilo que acho estranho. Gostei da adição da Croácia outra vez. Acho que foi giro meterem a Croácia no início do campeonato e teres ali uma altura em que temos bastantes provas de asfalto e depois uma segunda metade mais em terra. Isto, independentemente do que aconteça com a Sardenha, se é com asfalto, se não é com asfalto, se é na Sardenha, se é em Itália, acho que é giro termos uma altura com mais asfalto para uma pessoa também desenjoar de tantas provas de terra. Agora, eu acho que não faz sentido nenhum tu fazeres Croácia, Canárias, Portugal, Japão. E depois do Japão, 15 dias depois ou 3 semanas depois estás na Grécia. Opá, acho que não faz sentido nenhum. Acho que aqui é. O Japão foi muito mal encaixada. Não sei se há aqui alguma coisa que a gente não sabe, mas acho que o Japão foi estranho. De resto, pá, mais do mesmo. Não tenho nada a acrescentar. Gosto da adição da Croácia e o Japão está fora de sítio. Guilherme, antes de passarmos ao António para ele dar o veredito de quem sofre na pele, o que é que tu achas do calendário? Sim, antes de irmos falar realmente com o profissional, ahm, eu gosto da, como tu disseste, a adição da Croácia é excelente, é uma excelente notícia. Eu sempre adorei o rally da Croácia. E eu adoro rally de asfalto, por isso aquele início realmente vai ser muito, muito bom para mim. Não faz sentido o do Japão, como tu disseste, se olharmos para o mapa. No entanto, vai ser bom vermos o rally do Japão sem ser no final da temporada, onde já não tem absolutamente relevância nenhuma. Vai ser interessante ver os pilotos a competirem no Rally do Japão e terem realmente algo a perder. Ok, no último ano houve o Neville, mas isso aí já eram favas contadas. De resto, tenho pena se a Sardenha sair, mas não tenho muito mais a acrescentar. E agora o senhor da colher vai explicar realmente como deve ser esta história toda do calendário. Posso começar até pelo final do que o Guilherme estava a dizer. Efetivamente, eu acho que a maior perda é a Sardenha não estar no calendário se isso se confirmar. Porque pá, aquilo como evento era muito fixe e pá, não ir àquela ilha custa. Eu gosto muito de ir lá. Eu vou só partilhar uma frase que o António uma vez me disse, que foi: não há nada a comer ao rally, passar um dia inteiro a ver carros e no final do dia comer pizza em frente ao mar. Pronto, é só a descrição que eu tenho da Sardenha que ele me contou e me ficou na cabeça. E por agora tenho pena se a Sardenha sair porque eu nunca lá fui. Efetivamente, não sei se será ou não Roma, Sardenha, o que seja. Se calhar podemos estar aqui perante um cenário tipo rotativo também, não sei. Agora, claro que acho que também seria muito interessante ter Roma no calendário por uma questão daquela imagem que temos dos carros na capital, com o Coliseu, etc. Isso seria super impactante para a promoção do campeonato. Assim, pronto, voltando ao início do calendário, Monte Carlo, Suécia, já o habitual. Acho que este itinerário que estão a propor também de Monte Carlo é bastante ambicioso e esse é que é mesmo sofrer na pele. É muitas distâncias, muitas horas, mas é sempre especial, é sempre especial. Podemos ter também estar perante o regresso da classificativa do circuito de Monte Carlo, que também será muito interessante. Cheira-me a classificativa para ganhar no Ville.
Suécia e Quénia, o Quénia, por isso. exatamente. O Quénia na sua entrada habitual. A Croácia tem sido sempre um rally que, em questão de organização, tem sempre tido algumas críticas ou pela localização ou por controle de público, mas como rally tem sempre dado finais excitantes, tipo, as corridas são sempre muito bonitas de se ver. Ouvi alguns rumores que querem mudá-lo um bocadinho, a base um bocadinho mais perto da costa. Espero que não tire o perfil das estradas. Acho que também vai ser interessante ver a lista de inscritos do Rally da Croácia deste ano, entre pilotos da WRC2, principalmente, que podem inscrever-se agora para já praticarem para o ano. Canárias teve uma excelente entrada, está ótimo. Agora, esta questão de termos o asfalto do Japão ali entre Portugal e o resto do verão, acho que também se olharmos para isto num ponto de vista do ano em que estamos a correr agora, o quanto não teria dado o Elfyn Evans para ter um rally de asfalto a meio do Rally de Portugal até ao final do Chile. Por acaso tem que correr bem este fim de semana, mas... Exato. E mesmo o Neville e outros pilotos em anos anteriores, o que é que eles não davam para ter provas de asfalto ali a meio? Por isso eu acho que será bom. Em questão de imagens, e isso vai-me satisfazer bastante, é bem possível que cheguemos ao Japão na altura das flores de cerejeira. Como é que se chama aquilo? Aquelas florzinhas brancas. Alguém vai comentar. Eu acho que é a cerejeira. Cerejeiras. Sim. Eu acho que é. Mas estou a confirmar. Continua. Segundo falei com uma malta de lá, dizem que já é um bocadinho tarde, porque aquilo é para aí só um mês que eles têm aquilo, mas como é nas montanhas é possível que ainda tenhamos. Agora, efetivamente, é um rally que às vezes pode não estar a entregar muito porque já vamos com tudo definido e efetivamente agora pode dar outro perfil ao rally. O resto do verão, mais do mesmo. Vamos a ver o que é que o Paraguai dá neste ano para ver o que é que temos para o ano. Eu o que escuto sobre o Paraguai são coisas boas, o que vejo pelos mapas e tudo são coisas boas, mas também creio que vamos falar disso mais tarde. Lá está. Depois a Itália, o que vai ser ainda não sei, por isso também não vale a pena especular muito. E a Arábia Saudita, pronto, também ainda vamos descobrir este ano o que será. Acho que estão também a entrar um bocadinho no perfil do que eles querem de ser a grande final de vários campeonatos. Por isso, vamos a ver o que é que temos neste primeiro ano, porque também vamos ter um contrato bastante longo. Não sei se há alguma questão que me queiram colocar de um evento ao outro, mas são assim uns pensamentos mais abrangentes. De todos eles, qual é o que tu mais gostas de ir todos os anos? Fica aqui para o público saber. Quem estiver a ouvir que tenha curiosidade. Qual é o rally que tu mais gostas de ir? Pelo rally. Pelo rally, exatamente. E não Uhum. por estás a comer pizza em frente ao mar. Percebes o que eu quero dizer? Pelo rally, eu diria, tirando os clássicos, Monte Carlo e Finlândia, eu diria a Estónia. Ok. A Estónia tem coisas muito boas no perfil de... O entretenimento é sempre levado muito a sério. Cuida muito bem das pessoas. Os acessos são bons. A organização é boa. Toda a gente está ali pelo rally e por ver os carros a passar e não por outras questões. Super educados. Qualquer zona de ligação para os fãs faz-se sem grandes trânsitos, sem grandes preocupações. Por isso eu diria Estónia e a Suécia. Sei que não é fácil viajar até à Suécia, é muito caro, mas efetivamente ver o que nós estamos habituados a levar com pó em Portugal, imaginem isso com neve, é um efeito lindíssimo. E depois a maneira também como controlam o público, ao mesmo tempo dando segurança, conforto, etc. Porque temos de nos lembrar que é um rally que estão com menos 15, menos 20, não é confortável por si só, mas mesmo assim consegue-se fazer um rally muito confortável, super espetacular e lindíssimo. Eu destacaria esses dois. Muito bem, fica aqui a dica para quem estiver a pensar em algum rally para ver Estónia além dos clássicos, Estónia e Suécia. Muito bem. Não Acho que era vamos. suposto entrar a Letónia? Eu A creio Letónia que ainda são um ano. o contrato é tipo 2-1, ou seja, 2 vezes a Estónia e a Finlândia. Acho que há esse tipo Sim, de
espaçamento. Eu estou-me a tentar Creio, mas não lembrar. tenho certeza. Eu vi qualquer coisa que na Estónia, o Rally da Letónia tentou anunciar isso, o objetivo deles era voltar em 27. Ou seja, aquilo que eles estão a fazer é tentar voltar em 27, porque a Letónia este ano nem sequer está no europeu. E ele habitualmente costuma estar, só que eles nem estão, porque o ano passado foram ao Mundial e este ano nem sequer no europeu estão. Portanto, está ali qualquer coisa de estranho, que o objetivo deles, que acho que anunciaram, foi fazer o europeu para o ano, o europeu para o ano e depois voltar ao Mundial. Portanto, não sei se secaram os fundos monetários, não sei o que é que aconteceu, mas a Letónia, se voltar, é em 27, pelos vistos. Acho que é o plano. E só para te Viram que o responder, Martin António. Sesks ainda não ganhou nenhum rally, por Pois, isso cortaram. efetivamente chama-se, flores de cerejeira, são as sakuras. Aquilo no Japão, está aqui confirmado. Estava à procura disso. O que é que eu ia dizer mais? Antes de irmos fazer a antevisão do Paraguai, que eu me esqueci completamente de fazer no final dos destaques e do MVP, queria só dar mais uma nota de uma notícia que saiu este fim de semana, que a FIA vai dar 2 jokers extra para 2026, para o último ano da categoria Rally 1. Ou seja, todas as equipas vão ter 2 jokers extra para usar, além dos que já têm ainda disponíveis. Não se esqueceram que a Hyundai gastou tudo este ano, tinha ficado com 1, agora com estes 2 fica com mais 3. E isso até levou, diz o Cyril, nas suas palavras, que isto foi um motivo para ficarem para 2026 e acabaram por confirmar a sua presença oficialmente para o próximo ano. Portanto, ainda voltaremos a ter pelo menos 3 marcas em 2026, em 2027 logo se verá. O que é que vos aparece dizer sobre isto? Ou seja, acham qual é o endgame desta jogada da FIA de dar 2 jokers extra para o último ano de Rally 1? Acha que ainda faz sentido? Guilherme, comece por ti. Ahm, eu não sei eu não sei qual é que é, eu nunca nem pensei no endgame, eu só fiquei contente porque normalmente em final de ciclo é, o que acontece é mais focar-se no novo ciclo, ou seja, no próximo carro e não no carro do último ano dos regulamentos. Mas eu sempre que gosto que haja sempre que haja sempre desenvolvimento dos carros de forma a que eles fiquem mais rápidos, mais competitivos, mais espetaculares para nós que estamos a ver. Adoro esta decisão. Qual é que é o endgame? Não tenho a certeza. Talvez a esperança da FIA é que haja uma transição de tecnologias, de ideias, de planeamento desta última geração, ou 2026, para a nova geração. Mas em termos de endgame, não sei, não consigo ver. Não consigo dizer. António. Endgame é difícil. Acho que isto é muito uma necessidade para a Hyundai para ser competitiva por todo o campeonato. Acho que se formos uma Toyota que está num ponto confortável, mas se calhar tem sempre uma ideia ou outra, abre-lhes essa possibilidade. Acho que imagina, se a Hyundai usar as Toyota usar estes 2 jokers, a Toyota usar estes 2 jokers e funcionar, tanto melhor. Se não funcionar, revertem um bocadinho, o carro não vai estar atrás dos outros seguramente. Acho que, lá está, para a Hyundai era necessário para se manter, e para a M-Sport, se vão ter dinheiro para desenvolver estes jokers como alguma coisa que efetivamente lhes dê uma vantagem muito grande ou não sei. No entanto, acho que também não vai ser um deal breaker para eles estes 2 jokers estar disponíveis às outras 2 equipas, porque a M-Sport, enquanto houver quem pague para eles estarem lá, eles vão estar. Por isso, ao fim e ao cabo, acho que não é nada para 2 das 3 equipas, não é um deal breaker, e para uma era, portanto, acho que faz todo sentido que o tenham. Se houvesse ali uma luta das outras equipas para invalidar isto ou não sei, mas olhando assim à cabeça, acho que não é problemático nem para a Toyota nem para a M-Sport. E efetivamente, pelo que se ouve, muito do chassi será similar com a próxima geração, por isso acho que pode haver aqui bastantes coisas que se retenham, ou que possam aprender, ou que possam usar estes 2 jokers de forma estratégica a melhorar
a próxima geração de carros. E tudo que mantenha, porque assim, efetivamente terminar este ciclo com menos um fabricante que começámos, aí sim seria um problema e algo muito mau. Por isso, lá está. Não sei qual é o endgame, mas também não vejo nenhum problema. Eu acho que a única coisa que me parece dizer sobre isto é que isto, no fundo, é mais 2 oportunidades que dão à Hyundai de fazer merda. Portanto, porque é isso que eles têm feito nos últimos desenvolvimentos todos que fazem. E, pá, é verdade, vocês terão essa cara, mas é verdade. Aí Todas as já vezes que... discordo. Fogo, Pá, desculpa lá. Tu não, desculpa lá. ganhaste o campeonato no ano passado. Agora estás a levar uma tareia e ficas Não, assim. não, desculpa. A Hyundai não ganhou o campeonato ano passado, mas foi mais de mérito da Toyota do que mérito da Hyundai. E Tu foi, estás a e ver foi, o e foi com o mesmo carro, com coisas muito ligeiras, sim. Agora, no entanto, eu acho que o upgrade que eles tiveram este ano, só que agora está a entrou... começar a surtir efeito. Ou seja, tu tiveste um update em abril, em agosto está a começar a dar frutos. Sim, mas o carro sempre disseram que a grande alteração na competitividade do carro seria para estes eventos do verão e para eventos de gravilha mais rápidos. Acho que até agora não houve grande diferença e estavam a tentar apanhar ali o setup. Eu acho que o grande problema da Hyundai foi aquele início apressado. Aí hipotecou tudo, porque a Toyota, na altura falou-se muito do Monte Carlo 2022, que o Ford que era o melhor carro, não sei se mais. Nunca foi. O Toyota sempre foi o melhor carro desde a nascença. Tanto é que tivemos um AG a lutar pela vitória, que a perdeu por um furo ali nas últimas classificativas. O Evans estava a ter um andamento de pódio, ou se calhar a lutar pela vitória, até mandar o carro por uma revanceira abaixo. O próprio Rovanpera saiu-se bem nesse evento e não é a sua especialidade. O Toyota sempre nasceu muito melhor que os outros. Depois, o Puma não teve evolução, nem pilotos que acompanhassem. O Hyundai sempre foi o carro com menos capacidades. Agora, efetivamente, um carro com o mesmo peso e com a mesma potência nas mãos de um piloto que consiga levá-lo ali próximo, tem sempre hipóteses de ganhar. Agora, esta altura, eu acho que o carro está muito melhor. Acho que pilotos não especialistas neste tipo de rallies podem levá-lo para a frente. O problema do carro, se calhar até agora, para não ter sido competitivo noutros rallies, foi, primeiro, más escolhas no teste nas Canárias, que foi uma desgraça autêntica. E também a fiabilidade. Porque o carro em si agora está a ser muito mais performante do que estava a ser. Sim, mas ainda dá aquela sensação que falta um danoninho. Percebes? E eles estavam a deixar este último Joker, que antes de terem mais estes dois, estavam a deixar o último, a tentar perceber onde é que ia ser, mas pá, é mais uma chance que têm de fazer a asneira, porque conhecendo a Hyundai como conheço, vai ser tudo apressado e vai ser, quando tens tempo para tudo, vai sair tudo ao contrário do que aquilo que podia ser, que é aquilo que eles infelizmente têm feito muitas vezes. Pá, já deu frutos no passado, esperamos que dê frutos porque a gente precisa, assim, pá, mais do que ser a marca A, B ou C, nós precisamos de boas histórias no campeonato, que acho que é isso que falta. E é por isso que fico extremamente triste pelo que aconteceu este fim de semana de não terem conseguido aquele resultado, porque eles estavam a começar a ter o swing do campeonato a favor deles e agora isto virou tudo do contrário e já estão completamente fora, vamos ser honestos. Portanto, o lado positivo, temos Hyundai mais um ano, pelo menos, e temos desenvolvimentos até ao final, portanto, esperamos que as equipas consigam aproveitar todas aquilo. Já sabemos que, por exemplo, a M-Sport não o vai fazer, mas isso, pronto, é o que é. Para terminar o podcast, então, vamos só fazer a antevisão do Rally do Paraguai, um rally que prometeu muito, chegou a falar-se em 4, 5 Rally 1 que podiam estar inscritos além dos habituais, mas chegámos ao fim e vamos ter apenas 9 carros. Vamos ter os habituais 5 pilotos da Toyota, com o Ogier a participar e a admitir que vai entrar na luta pelo título, portanto, contem ver o Ogier mais nesta fase final. Teremos os 3 pilotos da Hyundai habituais e teremos a Ford novamente com apenas 2 Pumas. No WRC2 eles estão... Tens razão, são 10. Já é tarde, pai, está super calor, que eu estou aqui, já estou a derreter por todo lado. Portanto, muita força para toda a gente aí a sofrer com o calor, estamos todos na mesma luta. Em termos da WRC2, temos aqui uma lista muito interessante. Temos o Solberg, o Rossello, o Greensmith, o Robert Virves, vai também o Caetanovic.
temos o local, o Fabrício Zaldivar, o Griazin e também temos o Diego Domingues, que acho que é a primeira prova que vai fazer de Rally 2 no Mundial. Deixa-me só confirmar. Não. Mas a Exatamente. Sardenha já fez. É, exatamente, fez as Canárias, não foi a Sardenha. Não, fez, tens razão. E ele costuma habitualmente fazer o Júnior, mas já tem aqui algumas provas na bagagem com o Toyota Yaris Rally 2. É, exatamente, tens razão, António. Ele está aqui a fazer meio-meio. Ok, giro, mas como vai correr em casa, acaba por trazer aqui uma coisa diferente em relação a toda a gente. Ah, querem arriscar num top 3? E volto a relembrar, eu vou-vos já dizer a ordem de partida para o primeiro dia, espera aí. Que é para Top 3. ajudar aqui. Então, é Rovanpera, Evans, Ogier e depois o Tanak. Exatamente. E depois Neville, Katsuta, Formou, Solberg, não, neste caso Payar e Munster McCarlian. Top 3 vai ser Tanak, Neville, Evans. Ok. Guilherme. Eu também acho que o Tanak ganha. Obviamente que eu quero dizer Rovanpera, mas Tanak, Evans, Ogier. Ok. Eu vou fazer ao contrário. Eu vou dizer que vai ser Tanaka a ganhar também, mas vou dizer que é o Neville que faz segundo e em terceiro hoje é. Olha o fanboy a voltar. Ele parte em quinto. Não me surpreendia mesmo muito se ele no final do primeiro dia estivesse na liderança e depois houvesse ali um Tanaka muito perto, percebes? E houvesse ali alguma estratégia, mas partindo de quinto, só está nas mãos dele fazer um bom resultado. E acho que o Fórmula pode fazer aqui uma gracinha, porque o Fórmula parece que não, mas parte de sétimo. Quando o Fórmula partir, a estrada está mais do que limpa. Portanto, também pode ser aqui, mas eu vou meter o Ogier, porque o Ogier tem uma tendência a sacar resultados em rallies novos, rallies duros, que se esperam duros. Eu acho que a experiência do Ogier se vai fazer valer. Portanto, vou Eu arriscar aqui neste pódio. ouço do perfil das estradas, não sei até que ponto partir de sétimo, oitavo, nono será uma vantagem. Segundo ouço, é muito rápido, muito a direito, muito plano e com muita coisa solta. E não sei até que ponto é que partir mais atrás não vai ter muito calhau desde o início. Estradas muito abatidas, já com muita. Não é fecho, mas algo assim do género. E que seja prejudicial. Ok. Acho que primeiro também não será o ideal, mas acho que talvez sétimos, oitavos já seja um bocadinho. Já seja demasiado. Ok. Principalmente da Ok. segunda passagem. É um input interessante, portanto, e acima de tudo, é uma novidade. Nunca vimos o Rally do Paraguai. Estou com bastante curiosidade para ver o que vem aí. Pronto, acima de tudo, vamos desfrutar. Agora temos aqui uma pausa. O Rally será mais ou menos aqui a um mês, ali no final de agosto, início de setembro. Portanto, para terminar o podcast, agradecer-vos aos dois e a toda a gente que nos ouviu. Espero que usufruam todos das vossas férias. Façam aqui uma mini pausa para também não queimarmos todos o fusível. Não se esqueçam de descansar, aproveitar a vida e para mencionar apenas que hoje perdemos o Jorge Costa e a vida é assim passageira. Acontecem as coisas de um momento para o outro. Portanto, eu termino sempre os podcasts a dizer sejam felizes e é isso mesmo. Aproveitem a vida que às vezes ela vai-se num minuto e é isso mesmo. Portanto, vemo-nos no final de setembro e até lá já sabem, como sempre, sejam felizes e boas férias. Até já.